Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando, e nesse dia 13 de junho de 2023 aconteceram em algumas cidades do Brasil manifestações contra o arcabouço fiscal e o marco temporal. A gente do Mesa de Debates cobriu a manifestação de São Paulo, que foi do MASP até a Praça do Ciclista, conseguiu fechar algumas faixas da Avenida Paulista, apesar da garoa fina, né, e também de quase não ter gente e organização do PSOL, muito menos do PT. E, e foi uma manifestação que, é, claro que a gente vai mostrar as entrevistas com os pontos de vista daqui a pouco, né, das organizações que estavam construindo, porém é algo muito necessário, né, que a gente do canal aí já vem comentando também sobre esses temas. Mas só dizer aqui rapidamente, né, que embora o arcabouço fiscal de fato seja do Fernando Haddad, ministro de Lula, o marco temporal não é algo que o PT está tentando aprovar nesse momento diretamente, né, pelo menos, mas é algo que veio do nosso Congresso, que está tentando novamente aprovar o marco temporal. E o governo petista, as direções petistas aí permitiram que os parlamentares do PT votassem como desejassem na questão do marco temporal, o que é um absurdo, né? Que é um dos sinais de que o governo Lula não está tão comprometido quanto disse na campanha eleitoral, que estaria com as populações indígenas, né? E esse é um ataque bem grave, digno do governo Bolsonaro, mas que não passou no governo Bolsonaro e agora tem risco de passar no governo Lula, ainda mais com essa falta de oposição e falta de veemência contra o marco temporal vindo do governo Lula e de suas alianças completamente podres, né, com esse congresso entupido de reacionários aí. Então, acho que vale fazer só esse parêntese, né? E antes de passar para as entrevistas, também é legal dizer que exatamente 10 anos atrás, no dia 13 de junho de 2013, aconteceu uma manifestação em São Paulo que foi fortemente reprimida pela polícia e que desencadeou a partir daí uma onda de manifestações enormes, de revolta no país, né? E mudou bastante o cenário político, influenciou em muita coisa, né? Aquele 13 de junho. Porém, teve muitos problemas aí, né? O próprio petismo não gostou dessa luta e dessas reivindicações, né? Também, assim como talvez não deve estar gostando muito, né, das lutas e reivindicações que a gente faz hoje à esquerda, pela esquerda, né, contra o governo Lula, né, não favorecendo o reacionarismo, mas tentando fazer uma crítica adequada, né, contra políticas de direita que o governo Lula faz. Mas enfim, em 2013, independentemente de paralelos que a gente possa fazer ou não, foi muito importante, né? E foi um dia histórico aí, esse 13 de junho. Desembocou nas jornadas de junho, que em alguns lugares durou mais meses, né? De jornadas e lutas. E, enfim, o Altino, do PSTU, que a gente também entrevistou hoje, ele vai comentar um pouco melhor sobre isso, porque ele também estava nessa manifestação aí, que foi reprimida e tal, também sofreu nessa manifestação. No caso, eu também estava, mas eu não sofri tão diretamente a repressão policial, além de ter que correr e sentir um pouco de cheiro de gás, não tanto, felizmente. Mas, enfim, é uma curiosidade interessante aí sobre o dia de hoje. Fiquem agora com as entrevistas. Eu tô aqui com a Marcela, do Nossa Classe, do MRT. E eu queria saber como vocês estão encarando o dia de luta de hoje, nesse contexto de ataques, né, do governo Lula, ataques graves, né, como liberar a bancada do PT para votar como quiser, na questão do marco temporal, e também o arcabouço fiscal, que é uma repaginação aí do teto de gastos, né? Então, frente a essas traições aí que o
do PT, né, esse estelionato eleitoral aí que a gente já esperava em alguma medida, mas como vocês veem esse dia de luta? Vocês acham que isso basta para a gente conseguir vencer os ataques e avançar na construção do socialismo, da revolução? Ou vocês acham que é preciso ir além desse tipo de mobilização de hoje? É bem importante que esteja acontecendo esse ato aqui hoje para ter um marco de uma esquerda que se coloca contra esses ataques, que, como você disse, são ataques gigantes, enormes contra a classe trabalhadora, contra a população negra, pobre, indígena, né? E que são o arcabouço fiscal. E o marco temporal vem para beneficiar justamente aqueles que a Frente Ampla disse querer combater, que são os setores mais reacionários de extrema-direita, a elite escravagista desse país, como os setores do capital financeiro, os setores que se beneficiam da dívida pública, os setores do agronegócio, e massacrar justamente os trabalhadores, a população negra, a população indígena, a população pobre, que vem sofrendo com a mais alta precarização, a mais alta terceirização todos os dias em cada local de trabalho. Por isso é um absurdo que tenha setores que se dizem de esquerda, como é o PSOL, que siga compondo esse governo e não rompa com o governo para se colocar numa perspectiva de independência de classe e exigir que as centrais sindicais, as grandes centrais sindicais, as entidades estudantis organizem em cada local de trabalho, em cada local de estudo, uma paralisação nacional para colocar abaixo o arcabouço fiscal, o marco temporal, mas também as reformas, reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, a reforma do trabalhista, colocar abaixo todos os ataques que vêm precarizando a vida da população. Então a gente está aqui nessa perspectiva hoje de que a esquerda precisa exigir uma paralisação nacional e, mais do que isso, também precisa colocar na pauta também contra a repressão do Tarcísio de Freitas, o governador de extrema-direita aqui em São Paulo, que beneficia a polícia militar, colocando um aumento salarial e mais benefícios para essa polícia em troca de aumentar em 25% os assassinatos, em troca de ter a polícia invadindo escolas para espancar estudantes, torturas como a gente viu no Hospital de Perus, mas também a repressão aos indígenas como a gente viu recentemente no ato em Jaraguá, no Jaraguá. Por isso é muito importante que a gente se coloque também contra a repressão, para colocar abaixo a repressão do Tarcísio de Freitas e esses ataques. É essa perspectiva que a gente precisa para organizar a nossa luta entre trabalhadores, estudantes, a população pobre, os indígenas, as mulheres, LGBTs, e derrubar esse governo de frente ampla com as nossas forças, derrubar os ataques e colocar de pé a nossa mobilização, as nossas ferramentas de lutas, porque é só por esse caminho a nossa saída. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Nancy, professora, constrói a Revolução Socialista, e eu queria saber como vocês estão vendo esse ato de hoje, qual é a importância frente aos ataques do governo Lula, né? Que é um estelionato eleitoral e mesmo quando o Lula não ataca diretamente no marco temporal, libera o PT, né? Libera aí a bancada para votar a favor, se quiser, do marco. E também tem aí o arcabouço fiscal do Haddad, né? Que é uma reformulação do teto de gastos, enfim. Em frente a tanto ataque que a gente vem sofrendo, qual vocês acham que é o caminho de luta para barrar esses ataques? Vocês acham que esse ato de hoje faz parte dessa construção ou ainda é muito pouco? Não, esse ato é um pequeno passo, né, dentre muitos passos que nós precisamos dar. Inclusive, construir calendários de luta unificado entre todos aqueles que queiram lutar na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Penso que, de conjunto, a classe se sentiu fortalecida em ter derrotado nas urnas o governo Bolsonaro e não se derrotou nas ruas porque teve uma política, né, de vários setores, das centrais sindicais, de partidos políticos, que jogaram via o processo eleitoral e não a luta direta, né? Mas também vejo que não foi um cheque em branco que a classe deu. A classe votou em Lula para derrotar Bolsonaro.
Tá? E a gente vê que esse cheque em branco não existe, olhar o que está acontecendo em vários estados do país. Né? Luta de professores, Distrito Federal, foi uma luta que passou por cima das direções, inclusive do sindicato, do Simpro, que não queria a greve, né? E a categoria fez luta, 8 anos sem reajuste, governo lá do Ibanez aumentou o próprio salário em 25%, e para os trabalhadores, para os professores, eram 18% em 3 anos. Né? Então, a categoria se rebelou, foi para a luta. Está tendo luta e greves em vários estados. No Amazonas tem muito do funcionalismo e particularmente da educação. Né? Aqui em São Paulo nós precisamos fazer uma luta unificada, inclusive não só da educação, como de todo o serviço público, porque o governo Tarcísio já anunciou corte de 5% na educação e, obviamente, privatização, como foi de linhas da CPTM. E a intenção é isso, né? É o neoliberalismo, é tirar o pouco que tem o Estado, a população, as empresas públicas passar para a iniciativa privada. Então, este ato é um pequeno passo. Nós precisamos unificar com muito mais setores e construir verdadeiramente um Dia Nacional de Luta. Precisamos de uma greve nacional da educação para derrotar de uma vez por todas o novo ensino médio, que está aí arrebentando com os direitos, né, dos estudantes a ter uma educação de qualidade. Precisamos revogar todas as contrarreformas que foram aprovadas, não só no governo Temer e governo Bolsonaro, no governo anterior também do PT. A gente sabe que esse terceiro governo do Lula é um governo muito mais comprometido ainda com a burguesia nacional. Essa frente amplíssima em que cabe todos, inclusive a ultradireita, inclusive os bolsonaristas, que acabaram de aprovar aí a questão do marco temporal. E também ainda fizeram emendas piores ainda nesse arcabouço fiscal, que é uma desgraça completa. O governo Lula não fala, por exemplo, em revogar a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Isso é um roubo aos cofres públicos. Imagina o que é os banqueiros terem garantido uma remuneração a juros flutuantes, que é o Banco Central autônomo, né, que define quanto vai ser remunerado. Então, é uma farra a boiada está passando não só na questão ambiental, mas também na questão econômica, no saque ao dinheiro público, né? Então, nós achamos que é fundamental a gente unificar forças, acreditar na luta da classe trabalhadora, porque tem muitos setores que não estão acreditando na luta, e é por isso que acha que não dá para fazer greve, não dá para se organizar, e a classe está falando tudo ao contrário. Então, é necessário essa unificação, construir uma nova direção para a classe e fazer esse chamado. Não tem luta individual que possa ter vitórias. A luta tem que ser unificada, ou então nós seremos derrotados de forma a dividir para governar, né? É isso que fala os governos. Então nós temos que nos unificarmos para lutar contra esses planos de ajuste. Tá? Beleza, obrigado. Estou aqui com o Diego, diretor do Sindicato dos Metroviários, da CST, e eu queria saber o que vocês da CST estão achando da importância dessa luta de hoje, desse ato de hoje, né? Porque a gente está vindo no contexto de traição aí do governo petista, né? De estelionato eleitoral, que por mais que a gente já pudesse esperar, ainda assim não deixam de ser ataques, né? Contra indígenas do marco temporal, que o próprio PT não falou para a bancada votar contra, né? Não determinou que votaria contra. E também aí o arcabouço fiscal do Haddad, que o PT está querendo aprovar aí, que tem, enfim, é um novo teto de gastos, né? Reformulado. Então, nesse contexto todo, vocês da CST acham que esse ato é suficiente para barrar esse retrocesso, ou como vocês veem a importância desse ato? Então, em primeiro lugar, agradecer aí o espaço. Hoje em todo o país estão tendo atos, né? Teve atos aí, está tendo no Rio de Janeiro, está tendo em Minas Gerais, em outros estados também. E a nossa luta, de fato, ela está começando. O arcabouço fiscal é uma medida que mantém teto de gastos para áreas sociais, como saúde, educação, saneamento básico, entre outras,
mas a única coisa que não limita os gastos desse arcabouço fiscal é os juros da dívida, que é justamente o dinheiro que está indo para o bolso dos banqueiros. A esses interesses que está servindo esse projeto, que é encabeçado pelo governo Lula-Alckmin e pelo seu ministro, Fernando Haddad. Então, na nossa opinião, é necessário que a esquerda tome as ruas nesse momento para defender os investimentos nas áreas sociais que têm sido tão sucateadas nos últimos anos, nos anos de Temer, nos anos do Bolsonaro, inclusive lá no governo Dilma mais atrás, e a gente está começando essa luta. Várias categorias do Serviço Público Federal também estão entrando em luta contra o arcabouço, porque uma das medidas que prevê o arcabouço é, em até 2 anos, pode ser que os salários fiquem congelados de todos os servidores públicos federais em nível nacional e também que se congele qualquer abertura de concurso público. Então, essa é uma luta muito importante. Além disso, o marco temporal. Várias comunidades indígenas dos povos originários fizeram atos aí nas últimas semanas, inclusive com repressão aqui em São Paulo, lá na rodovia dos Bandeirantes, repressão chefiada pelo governo Tarcísio. E essa medida nada mais é do que o agronegócio e o latifúndio avançando sobre terras dos povos originários, conquistadas com muito sangue e suor da sua luta. Então, rechaçar o marco temporal hoje é algo básico. E nós vemos que, inclusive, tem ministros do governo Lula-Alckmin que defendem o marco temporal. As bancadas do PT e do PCdoB, que votaram inteiras a favor do arcabouço fiscal, abriram o seu voto à possibilidade de votar, inclusive, favorável ao marco temporal. Então, isso tem que ser denunciado. E aqui estão setores da esquerda, tá a CSP com Lutas, que é uma central sindical que é independente do governo federal. Aqui estão setores da esquerda que não se renderam para essa lógica. Para essa lógica neoliberal que vai seguir atacando os trabalhadores nos próximos meses, e nós da CST achamos que a saída é a luta, como está dando no Rio de Janeiro o exemplo da greve da educação, que já dura quase 1 mês, uma greve importantíssima, uma greve fortíssima que enfrenta o governador bolsonarista Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro, assim como outras greves que pipocaram aí na educação em todo o país. Então, esse é o caminho que nós vemos aí no próximo período, e a serviço disso vai estar a nossa militância para ajudar a organizar essas lutas contra o arcabouço fiscal, contra o marco temporal ou qualquer ataque que vier, seja de governo Lula-Alckmin, seja dos governos estaduais, seja de quem vier. Nós vamos estar até o fim nas ruas defendendo os direitos da nossa classe. Fechou. Valeu, Diego. Eu estou aqui com o Altino, do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, da CSP com Lutas e do PSTU, né, que estava aqui ajudando a conduzir o carro de som. E eu queria saber, hoje, né, com tanto ataque aí que o PT vem fazendo aí, esse estelionato eleitoral aí para quem acreditava que o PT ia ter um governo mais progressista, né? Mas aí a gente teve o marco temporal que o PT liberou a bancada para votar como quisesse, esse novo teto de gastos que é o arcabouço fiscal. Então, nesse contexto de ataque do PT, né? Como você vê a importância do ato de hoje? E qual o caminho de luta que vocês veem no PSTU, né, para combater esses ataques e avançar rumo à revolução? E aproveitar, além dessa pergunta, né, você foi uma das vítimas aí da repressão de 10 anos atrás, completando hoje, né, de 13 de junho de 2013, né? E se você acha que tem relação também, né, com essa luta de hoje, com aquela luta que estava lá atrás. Tem uma simbologia, porque naquela época o prefeito era o Haddad, o governador era o Alckmin, que eles eram inimigos políticos, eles não eram companheiros como são hoje, e a presidente era Dilma. E eles aumentaram a passagem, e obviamente a população naquele momento, a juventude. Eu era o presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, e a gente fez atividades com o MPL, o Movimento Passe Livre, pelo Passe Livre, pela redução da tarifa, rumo à tarifa zero. E foi um dos poucos sindicatos que se colocou, inclusive o Sindicato do Transporte, que não é uma tradição, e a gente conseguiu mudar essa tradição, de apoiar uma luta justa da população, da juventude com o momento da passagem. E a gente foi violentamente reprimido. Só que eles caíram do cavalo, porque na verdade as manifestações aumentaram, a repressão na verdade esquentou, porque obviamente não era, como a turma dizia naquele período, não era só por 20 centavos, era por muito mais, uma insatisfação geral. Essa insatisfação geral já estava com o governo Bolsonaro, estava com o governo Temer, estava com os 3 mandatos do governo do PT e está agora. Porque, na verdade, é um caldo social desta sociedade capitalista.
quem seja o gestor atual vai ser o cara que vai fazer com que a gente pague o preço desta crise, desta sociedade. E nós não queremos isso. Então nós vamos enfrentar o governo Bolsonaro, mas também a gente quer dizer, nós não temos acordo, do governo Lula-Alckmin, mas nós também não queremos retomar outras alternativas que vão fazer o mesmo ou possam até piorar o que já está. Agora também nós temos que ter a coragem de também não dizer amém para um ataque tão violento como é esse do arcabouço fiscal, que na verdade é simples. Eles estão dizendo o seguinte, para os banqueiros tudo, o que sobrar as migalhas eu dou para vocês. A gente falou, não, é o inverso, nós queremos tudo. E, na verdade, nós queremos rediscutir a dívida pública. E no caso do marco temporal, pior ainda, porque no mínimo o que se esperava do movimento social, inclusive daqueles que lutaram por anos e anos defendendo os indígenas, era dizer o seguinte, aqui não, aqui garanta o território dos indígenas, nada para esses latifundiários que inclusive estão destruindo a floresta amazônica e boa parte do ecossistema. Então, na verdade, essa é uma luta, inclusive, pela sobrevivência da sociedade conjunta. Então, foi muito importante para a manifestação de várias organizações de esquerda que se colocaram nesse campo de defender a classe trabalhadora, independente de quem esteja no governo. Porque tem muitos que dizem, eu defendo essa pauta, mas como é meu governo, eu vou ficar calado. Aqui não, aqui ninguém vai ficar calado não, aqui nós vamos defender a nossa pauta, a pauta dos trabalhadores. Fechou, obrigado, Altino. Eu estou aqui com o Renato Assad, da Juventude Já Basta e do Socialismo ou Barbárie. E eu queria saber como vocês estão encarando esse dia de luta de hoje, né, no contexto de tanto ataque aí que vem passando mesmo num governo que se elegeu com um programa de esquerda, né? Então o marco temporal aí completamente inaceitável, o PT liberar e bancada para votar como quiser, né? O ataque aos indígenas, isso, e também o arcabouço fiscal aí defendendo políticas muito contrárias ao que elegeu o PT, né? Também, enfim. E aí a gente vê esse ato hoje que, embora não esteja tão cheio, tá aí reivindicando a luta contra essas pautas aí que não passaram nem no governo Bolsonaro, né? Então, sendo encaminhadas para passar aqui. Então, qual a importância que vocês veem do ato de hoje e como vocês acham que a luta deve ser feita? Esse tipo de ato basta ou a luta precisa ir além da construção do socialismo também, né? E não só para vencer esses ataques? Eu acho que esse ato de hoje, dia 13 de junho, além de ser uma data muito simbólica das jornadas de junho de 2013, eu acho que é um pontapé, deve ser encarado como um pontapé inicial para, eu acho que, entrelaçar duas tarefas que a esquerda socialista hoje tem pela frente, que é, a primeira delas, eu acho que terminar de derrotar a extrema-direita, que teve um baque importante eleitoralmente, mas ainda é uma força política com amplitude social e territorial, que precisa ser derrotada, porque senão pode voltar a se fortalecer. E o segundo deles é derrotar os ataques burgueses que coloca esse governo, que dá continuidade a uma política de austeridade começada lá no governo Temer, e que mostra a sua verdadeira natureza política, um governo, uma coalizão de normalização do regime burguês e, portanto, um governo que é inimigo dos trabalhadores e que hoje não tem as condições materiais que tinha no seu primeiro, segundo mandato para fazer uma política mais compensatória. Então, nesse sentido, essa tarefa é muito importante, dar o significado, esclarecer a natureza política de classe desse governo, para não colocar as massas que lá na frente podem girar mais uma vez à direita, achando que o problema é a esquerda, quando na verdade esse não é um governo de esquerda. Mas acho que dentro de tudo isso nos coloca uma responsabilidade para construir uma frente socialista, independente, de oposição a esse governo, mas que reivindique também a ampla unidade de nação para terminar de derrotar a extrema-direita e, obviamente, os ataques. Eu acho que o marco temporal não passou nem no governo Bolsonaro. Esse é uma política que institucionaliza, coloca na nossa Constituição, legaliza, digamos assim, o genocídio contra os povos indígenas, termina de abrir a porteira para que o agronegócio avance com toda a sanha sobre os corpos indígenas que resistem há mais de 500 anos aqui no nosso país. E se isso passa nesse governo, abre-se, eu acho que são medidas reacionárias que abrem possibilidades por uma situação política reacionária, diferente daquela que se abriu com a derrota do bolsonarismo no final do ano passado, uma conjuntura e uma situação mais favorável para lutar. Então, hoje nós temos uma grande responsabilidade pela frente, que é reconstruir uma oposição de esquerda. Hoje, diante da capitulação e da traição histórica do PSOL, o partido do qual nós rompemos no último ano, justamente pela sua posição covarde e inconsequente com as necessidades hoje da nossa classe e de todos os oprimidos. Beleza.
Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Gabriel Tavares, do PCB, da UJC também. E eu queria saber como vocês do PCB estão encarando o dia de hoje, né? A mobilização aqui, porque é um contexto de ataques do governo Lula, né? Talvez um estelionato eleitoral aí acontecendo, né? Com o marco temporal que o PT, embora em tese não esteja, né, conduzindo aí, liberou a bancada para votar como quiser, né? Ou seja, liberou para votar contra os indígenas também, e também a questão do arcabouço fiscal, que é uma remodelação aí do teto de gastos. Então, a gente vê aí esse governo Lula trazendo vários retrocessos aí que podem ser aprovados, estão aí na disputa, né? E como vocês estão encarando nesse contexto de ataques de um governo eleito com um programa de esquerda, como vocês acham que a luta de hoje influencia isso? Vocês acham que ela basta para reverter os ataques? Ou vocês acham que a luta precisa ser feita além desse tipo de mobilização? Perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto, né, de todas essas pautas que estão colocadas, esses ataques que a gente está sofrendo, demonstra o compromisso que o governo tem com as demandas da burguesia, né? O governo foi eleito através de um pacto de conciliação de classes, novamente visando em tese, defender a democracia, se aliando com setores responsáveis por vários retrocessos que a gente já sofreu na nossa história e que estão dispostos a continuar nesses retrocessos, né? Então, a manutenção da reforma do ensino médio, esse ajuste fiscal que é o novo teto de gastos, enfim, essa liberação em relação ao marco temporal demonstra que o governo tem que atender essa demanda da classe dominante, né? E o nosso papel diante desse contexto não é de apoiar o governo acriticamente porque a extrema-direita pode retornar ao poder. A gente tem nosso papel enquanto setor da classe trabalhadora organizado e o que a gente quer levar para os outros movimentos, organizações, sindicatos, a importância de se posicionar e pressionar o governo contra essas medidas, né? Porque hoje muito se fala, não podemos ir para as ruas porque isso favorece o golpismo. Isso é uma mentira, né? Porque o próprio golpismo, ele é favorecido quando o governo é pressionado pela burguesia, pela direita, pelo empresariado a atender às suas demandas que não correspondem às demandas da classe trabalhadora. O golpismo cresce nisso, o fascismo cresce nisso justamente por ser capaz, hoje, de organizar a insatisfação popular, coisa que a esquerda não tem, né? Então, o nosso esforço nesse ato é uma primeira movimentação que é de trazer a classe trabalhadora para a luta política, que hoje ela estava apenas como espectadora, como quem vota e espera o resultado do governo, e a gente está vendo que com isso está fazendo com que a direita cresça, né? E a direita ela tem muita posição. Se a gente não mostrar a força das ruas, e a força das ruas a gente pode entender como as greves, os atos, os trancaços, tudo isso é a força das ruas, né? Se a gente não mostrar a força das ruas, a direita e o governo vão empurrar tudo contra a classe trabalhadora. Então, o que a gente está fazendo aqui, PCB, a UJC, junto com vários partidos políticos, centrais sindicais, enfim, sindicatos, estão apontando para a necessidade de criar essa oposição da classe trabalhadora a qualquer medida que atinja os nossos interesses, né? E, é claro, hoje é insuficiente, hoje é um ato pequeno, um ato quase como simbólico, mas que não poderia ser diferente, né? A esquerda social-liberal, o petismo tem hegemonia hoje no movimento de massas, tem hegemonia na concepção de política, e a gente precisa disputar isso, de mostrar uma nova concepção de política que não é de votar de 4 em 4 anos, mas sim de construir a luta cotidiana na organização popular, que é isso que vai garantir que a gente tenha vitórias nesse próximo período. Sem isso, e que é o que as forças que estão no poder, que estão no governo defendem, que é aguardar o governo, apoiar o governo, a gente não vai ter não vai ter vitórias, como vai ter muitas derrotas, e é isso que a gente quer evitar. Beleza. Bom, valeu, Gabriel. Eu tô com a Aline da Unidade Popular aqui. Eu queria saber como vocês estão encarando o ato de hoje, né, nesse contexto de ataques do governo Lula, estelionato eleitoral, né, que eles estão fazendo aí na questão do marco temporal, que é absurdo o PT deixar a bancada.
votar como quiser, né, numa questão importante dessa. E também tem o arcabouço fiscal, né, que é a continuação do teto de gastos, né, com algumas diferenças. Então, nesse contexto, como vocês estão vendo o ato de hoje? Vocês acham que ele é um caminho importante para começar essa luta? Vocês acham que basta ter atos para conduzir a luta contra esse tipo de ataque aí, neoliberal, né, do arcabouço e também do marco temporal? Como vocês encaram esse dia de hoje? Olha, para nós da Unidade Popular, a gente acredita que precisamos sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, de grandes mobilizações de rua, mas de mobilizações que possam dialogar com a grande parcela do nosso povo realmente, né? A gente, durante toda a construção, né, na verdade, de antes da nossa legalização, a gente já está nas ruas, podendo dialogar com o nosso povo, através do jornal, né, seja em panfletagens, mas a gente acha que essa é uma ação muito necessária, né, em todos os períodos, né, mas sobretudo nesse momento. A gente conseguir realmente dialogar com a nossa classe sobre quais são os limites da social-democracia, né? É evidente que nós temos uma discordância profunda, né, com a questão do arcabouço fiscal, do marco temporal. A gente sabe que isso privilegia setores historicamente, né, que estão aí mandando e desmandando na política no nosso país. Agora, nós precisamos fazer isso, inclusive colocando outras questões, né? Falando, por exemplo, da dívida pública, que é uma pauta que historicamente a esquerda, né, coloca. E, infelizmente, nesse último período, assim, a gente tem, digamos que um apagamento até muitas vezes dessa pauta, os atos ou coisas, né, ou outras mobilizações. Para nós isso é fundamental, inclusive, da gente conseguir colocar nesse debate, né? Porque teto de gastos e essa falta, né, do investimento nas áreas sociais, que já vem de outros governos, mas ele segue também essa lógica do pagamento religioso da dívida pública, né? Então, quando a gente vai ver, nós vemos que tem basicamente metade do orçamento da União que vai para pagar juros para banqueiro, né, para pagar juros de uma dívida que nós nem sabemos de fato que é devido, né, o que se deve, né? E pela Constituição nós temos aí um mecanismo de auditoria. Então, por exemplo, o grupo, né, Auditoria Cidadã da Dívida é um desses grupos que pautam, né, ajudam a pautar. Inclusive tem vários cursos com relação a esse tema, e nós achamos que o nosso povo precisa se apropriar disso, né? Porque é aí que reparte realmente, né? Aí é a repartição do bolo, digamos assim. E a gente vê que menos de 3%, por exemplo, vai para as áreas sociais. Junto disso, nós não podemos esquecer também do enfrentamento ao fascismo, mas o enfrentamento real, assim, né? O enfrentamento dialogando assim com o nosso povo realmente. Então, nós tivemos uma vitória importante nas urnas, né? Aí, em cima do Bolsonaro e do bolsonarismo, mas o fascismo está aí se rearticulando, né? Ainda permanece com as suas bases, se articulando, e a gente precisa entrar também nesse tema e convocar grandes mobilizações para poder enfrentar tudo isso, né? Nós estamos aqui nesse ato hoje dizendo principalmente disso. O período da eleição a questão da eleição ou entre Bolsonaro ou entre o governo do Lula, né? Nós fizemos o apoio realmente naquele momento ao governo Lula, né? A eleição desse governo, mas nós não concordamos com esse tipo de política que está sendo aplicada. Nós temos profundas discordâncias e para nós a saída realmente disso é que a gente caminhar para grandes mobilizações de rua, né? Que a gente possa fazer isso com habilidade, inclusive, porque nós também temos a gente tem outras forças, em especial também da direita, se mobilizando, se articulando para derrotar esse governo, que foi eleito com muita base popular, né? Quando a gente está nas periferias, a maioria do nosso povo, durante esses 4 anos de governo Bolsonaro em especial, a gente foi dizimado nas periferias, né? Nosso povo está esquecido, né? Toda a política pública que atende minimamente uma população mais pobre, assim, durante o governo do Bolsonaro foi basicamente extinta, né? Assim, então já tinha suas dificuldades e agora ainda mais.
Então, a gente acha que precisa fazer essa crítica também com responsabilidade, né? Tendo em vista também que setores da direita estão aí articulados querendo dar um golpe no nosso país. Já demonstraram isso, né, várias vezes. Então, esse também é um esforço nosso, assim, de construir uma unidade, né, no nosso campo de esquerda, que a gente vá realmente para as ruas, que a gente leve grandes parcelas do nosso povo mesmo, do povo trabalhador, para compreender mais essa questão, né? Então, é um pouco da nossa visão sobre essa questão, não só do arcabouço fiscal, mas também com relação ao marco temporal, né? Que é um grande retrocesso que a gente tem aí. Então, os enfrentamentos reais, na nossa opinião, passam por grandes mobilizações populares. É isso. Fechou, obrigado. Eu tô aqui com o Barba, do POR, e eu queria saber como vocês estão encarando a importância dessa mobilização hoje, né? Por enquanto ainda não está muito cheia aqui, né? Talvez por causa da chuva, né? Também, como você falou, a garoa. Mas a gente está vendo aí que o governo Lula, ele nem ao menos teve o cuidado, né, de pedir para a bancada votar contra o marco temporal, de exigir que a bancada votasse, né? Então, embora o PT aí esteja falando que é o Congresso que está passando esses ataques, é a direita, no fim o PT também está participando, né, do ataque do marco temporal e aí principalmente do arcabouço fiscal aí do Haddad, né? Então, como vocês encaram a importância desse ato aqui nesse contexto de traições que o PT vem cumprindo no mandato? Então, esse ato é um ato convocado pela esquerda, né? A esquerda que não apoia o governo diretamente. Nós, por exemplo, do PO, nós defendemos a campanha do voto nulo nas eleições, tanto no primeiro turno como no segundo turno, e levantamos um programa de reivindicações da classe operária, que é a defesa dos empregos, dos salários, dos direitos trabalhistas, previdenciários, que foi retirado nesse período do golpe, né, do golpe institucional contra a Dilma até o final do governo Bolsonaro. Foi um período de ataques incessantes contra a classe operária, contra os camponeses, contra os indígenas, contra os explorados em geral, as mulheres, os negros. E nós defendemos nas frentes de luta organizar um movimento independente da classe operária. Não levar esse movimento, não alimentar as ilusões democráticas para eleger um novo governo burguês, né? O reformismo trabalhou o tempo todo para carrear esse movimento para a via eleitoral, né? Para eleger Lula. E aí formaram a Frente Ampla. E a Frente Ampla foi vitoriosa com uma pequena margem no segundo turno, uma dificuldade grande, né? Contra a extrema-direita e o bolsonarismo e a burguesia. E essa Frente Ampla está mostrando a que veio, né? É um governo que continua os ataques. Né? É um governo que não revoga a reforma trabalhista, não revoga as privatizações já realizadas, que estão sendo realizadas, né? Não revoga a reforma do ensino médio, a PEC do teto de gastos, teve toda uma negociata para fazer um arranjo ali, continuar, também a questão do orçamento dos parlamentares, que é controlado pelo Congresso, continua, só diminuiu o seu valor. Então nós entendemos que esse ato da esquerda é um pontapé inicial para a gente chamar mais atos no campo da independência de classe, defendendo sempre as reivindicações da classe operária, porque não adianta a gente confiar num governo burguês. A gente sabe que o governo burguês ele vai processar os ataques. O Lula, por exemplo, continua fazendo as privatizações, né? Você vê a privatização da Eletrobras não foi tocada, diz que vai mexer via a ação institucional, ação da Advocacia Geral da União, porque o governo continua como um acionista majoritário, mas ele é minoritário no Conselho de Representantes. Quem vai mandar são os capitalistas, na maior empresa de energia do país, que é a Eletrobras, né? O setor de trens em Belo Horizonte acabou de ser privatizado. Iniciou no governo Bolsonaro o processo de Programa Nacional de Desestatização e deu continuidade no governo de Frente Ampla do Lula.
os trens de Belo Horizonte, os trens do Recife, do Rio Grande do Sul, ou seja, é um governo que continua as privatizações. Nós defendemos que essas privatizações sejam canceladas imediatamente, né? E que tudo que foi privatizado seja reestatizado. Para isso tem que colocar um movimento da classe operária nas ruas, chamar a classe operária das fábricas, nos bairros, chamar a juventude oprimida das periferias, para se somar a esse programa que nós defendemos, que é um programa que atende às reivindicações da maioria explorada. É isso que a gente entende de maneira geral. E esse ato aqui é um pontapé inicial para, acho que, unir a esquerda e tirar esse pontapé inicial de lutas, né? Entendi. Bom, obrigado.